Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas sempre. Pastor Alexandre Silva aqui. Chegamos no 21º dia dessa campanha Acalmando as Tempestades. E quando a gente olha a tempestade de frente, a gente tem medo, não tem? Sabe, tem aquele receio de não conseguir transpor, de não conseguir vencer, de romper as barreiras, as dificuldades, porque todo mundo na vida tem problemas. Tem ou problemas familiares, ou sentimental, ou afetivo, ou na saúde. Todo mundo tem algum tipo de problema, alguma tempestade que muitas vezes atrapalha as pessoas de vencer a vida, não é isso? Sempre tem um empecilho financeiro, sempre tem alguma coisa. E muitas vezes o que a pessoa está enfrentando, para ela aquilo ali é enorme, é grande. E a Bíblia relata sobre um homem de Gadara que Jesus encontra ele no meio do caminho e aquele demônio que estava na vida daquele homem, sabe, atormentando ele, Jesus expulsa aquele demônio não fica mais. Isso está escrito no livro de Marcos, no capítulo 5. E aquele homem vivia aprisionado numa tempestade. E eu quero te chamar a atenção em um texto que vai falar poderosamente na tua vida. Você que muitas vezes está enfrentando alguns problemas, alguns intempéries da vida e tá sem saber o que fazer, escuta isso aqui, que Deus ele tá operando algo glorioso e eu creio que ele vai mudar muita coisa na sua vida. Você acredita? Em nome de Jesus? Mas antes de eu continuar, eu quero convidar você a fazer parte dessa oração que nós estamos fazendo todos os dias. Para fazer parte da oração é muito simples, é fácil, é de graça, você não paga nada e não tem nenhuma surpresinha no final. Basta você clicar nesse botão vermelho que está aqui embaixo escrito inscrever-se, clica na opção todas para que você possa ser notificado por essa plataforma do YouTube. Assim que você se inscreve, o YouTube ele revela o seu nome para mim e eu incluo você na lista de oração para a gente estar orando por você aqui em nome de Jesus. Se você quiser, é só fazer isso em nome de Jesus. Ou então, escreva o teu pedido de oração aqui nos comentários. Agora, eu quero te chamar a atenção para que você possa ver o que está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 19. Escute isso, ó. Todavia Jesus não permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para os teus amigos, e anuncia-lhes quão grande coisa o Senhor te fez. Em algumas traduções está: Jesus não permitiu, mas disse: vai para casa, para a sua família, e anuncia-lhe quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. E a gente fica prestando atenção, né? Muitas vezes Deus ele faz um milagre na nossa vida e a gente quer estar perto, né? Porque aconteceu aquele milagre. Aquele primeiro momento do milagre, aquelas primeiros dias, né, meses ou os primeiros anos, a pessoa sente-se a obrigação de estar ali perto. Tem pessoas que não, tem pessoas que nem ligam, né? Se alguém faz uma coisa boa pra você, você muitas vezes vira as costas. Tem pessoas assim, que viram as costas. Tem outros que não, tem outros que se você faz alguma coisa boa pra aquela pessoa, ela tem uma gratidão tão grande que ela quer ficar perto de você. Isso é gratidão. E esse homem, né, esse ex-endemoniado, quando ele percebe que ele tá livre, o espírito dele tá livre, aquele alívio, aquela calmaria que teve dentro dele, ele desejou estar com Cristo, andar com ele, ir para cima e para baixo. Agora, em alguns casos, Jesus permitiu e até convidou a pessoa a ir com ele, mas esse caso específico, Jesus não permitiu que esse homem o acompanhasse. É incrível isso, né? Jesus ele não permite que ele acompanhe, mas tem um propósito. É que o lugar maior de impacto para aquele homem não era ali com Jesus, na segurança de Jesus. Era lá com os amigos, com a família. As pessoas que viram ele daquele jeito, sendo atormentado e atormentando outras pessoas, elas teriam que ver agora
a transformação que aconteceu, o milagre que houve, aquela tempestade, aquela vida amargurada, triste, sabe, oprimida, e ainda trazia opressão para outras pessoas, porque as pessoas tinham medo de passar naquele local. E aí Jesus, ele quando liberta aquela pessoa, então a missão dela era anunciar para os seus amigos e parentes quão grande e poderoso foi o Senhor na vida dela. E usou de misericórdia e de compaixão. Olha, eu destaco 2 pontos. Primeiro, quão grande coisa o Senhor te fez. E quando Deus faz algo para a nossa vida, nós precisamos falar sobre o poder de Deus. Conte como Ele interveio na sua vida, como Ele atuou, como Ele tirou toda aquela situação e transformou a sua vida. Como Ele curou, como Ele proveu, como Ele libertou, como Ele fez grandes coisas. Precisa falar. Vencer a tempestade. E Deus está falando com você hoje. O segundo ponto que eu vejo aqui, Deus teve misericórdia. Quando avistou aquele homem, os demônios saíram. E é necessário que nós temos que falar sobre o coração de Deus, que mesmo quando a gente falha, duvida ou se sente indigno, a misericórdia dele nos alcança. Seu testemunho não é sobre se engrandecer, não é sobre você se autopromover de quanto forte você é, como forte você foi, mas é sobre exaltar quão poderoso e misericordioso é Deus na sua vida. E por isso, eu quero fazer essa oração com você hoje. Eu quero orar para que Deus possa trazer essa libertação também na sua vida e também te dar uma direção grandiosa. Libertação na tua vida de alguma tempestade, de algo que possa estar acontecendo. Pega esse texto, pega essa palavra de Marcos, leia, escute de novo, porque eu creio que Deus vai operar na tua vida tremendamente. Você crê? Deus é contigo e Ele não abre mão da tua vida, em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, amém. E vamos falar com o Pai. Pai amado, nós te agradecemos porque a nossa história não termina na tempestade, mas na bonança. E te agradecemos porque a nossa história tem um propósito maior, ser um instrumento de fé e esperança para outros. Mas o Senhor, meu Pai amado, é um Deus tão bondoso e tão maravilhoso, que mesmo que os nossos olhos possam não contemplar a tua face ainda, mas sentimos a tua presença. Confessamos que muitas vezes temos medo do que vão pensar, medo do que não entendem, do que as palavras não saiam certas, medo de nos expor. E hoje, Pai, nós pedimos, enche-nos com a mesma ousadia que o Senhor deu aos apóstolos no dia de Pentecoste, que o Senhor deu, meu Pai amado, tamanha graça e tamanha glória na vida deles. Remova todo o espírito de timidez e nos dá um espírito de poder, de amor, de testemunho. Abra, Pai amado, portas. Coloca em nossos caminhos as pessoas cujo coração estão pronto para ouvir. Oh, Pai, dá-nos sensibilidade para perceber, Pai amado, as oportunidades e sabedoria, Pai, para falar no tempo certo. Unja, Senhor, nossos lábios, para que, quando falamos, as pessoas não sejam, Pai amado, cheias de ignorância, que elas possam ouvir o que o Senhor tem para dar. Pai, que nosso testemunho, Pai,
não exalte a nós mesmos, mas revele a grandeza do teu poder e a profundidade da tua misericórdia. Nós nos colocamos na tua disposição, Pai. Nos colocamos, Deus, nos teus pés, para que o Senhor possa atuar poderosamente. Livra, Senhor, guarda, proteja, abençoa, renova, restaura, edifica, vivifica, glorifica, multiplica. Senhor, faça algo glorioso acontecer na vida de cada pessoa, Pai, que está no alcance da minha voz. Que o seu nome seja glorificado e que possamos ser testemunhos vivos da tua misericórdia e compaixão. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus resplandeça o teu rosto e te traga muita paz. Que Ele faça você crescer, prosperar e que toda tempestade seja acalmada na sua vida, como foi desse endemoniado, que o mal saiu e ele se tornou livre a ponto de desejar caminhar com Jesus. Mesmo que você não faça determinadas coisas, como um pastor, um evangelista, um presbítero, que você não tenha dom para louvar, para cantar, num púlpito, na igreja, mas que Ele te use para ganhar toda a sua família e os seus vizinhos. Que o amor de Deus e a graça do Senhor esteja na tua vida. Graça e paz.